Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como eu comecei na estética. Então, é, eu sei que não é fácil quando a gente começa, mas eu vim aqui para falar com vocês qual foi a minha experiência e como foi que eu lidei com todas essas dificuldades que eu encontrei pelo caminho. Então, neste vídeo eu vou falar como eu comecei, a minha experiência e assim, como foi que eu venci as dificuldades e como eu faria se fosse hoje. Vamos lá? Então, quando eu comecei, eu também tive muitos medos. Eu tinha medo de errar, eu tinha medo de manchar. Ao fazer uma limpeza de pele, eu manchar a pele do meu cliente. Então eu comecei assim com muitos receios. E aí eu tinha as indecisões, né? Qual decisão tomar? Continuar aqui ou não? Partir para outro caminho? Voltar para casa? Então foram muitas indecisões, muitos medos, muitos receios de não dar certo, de errar. Mas vamos lá, que eu vou falar para vocês como foi que eu superei essas dificuldades. De início, como a gente sai da faculdade, a faculdade ela não nos dá a parte prática. A gente tem muita teoria, mas às vezes a parte prática não temos muita parte prática. E a gente tem o quê? Um semestre para cada, por exemplo, dermatofuncional, um semestre. Cardiologia, um semestre, né? Então, um semestre é muito pouco para a gente fazer. Aprender a parte teórica e aprender a parte prática e sair de lá um expert em cardiologia, por exemplo, né? Então, a faculdade, ela nos dá o pontapé. E aí a gente vai, quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito, eu vou dizer assim, muito cru, né? A gente não tem muita experiência e é normal a gente ter o medo de errar na hora de colocar o que a gente aprendeu em prática. E aí, qual é a dica? A primeira dica que eu dou para vocês: sempre procure estar se atualizando, estudando mais, buscando mais conhecimento em cursos livres, em especializações, né? Que hoje é bem mais fácil a gente estar estudando, né? A internet tem muita coisa boa, é só a gente saber procurar, não é? Então eu fiz isso, eu busquei conhecimento, eu busquei estudar mais, eu busquei fazer curso técnico, curso profissionalizante na área da estética, busquei fazer especializações e com isso eu fui perdendo os medos, né? E o que eu fiz para perder esses medos? Atendia, quando a gente não sabe, né? A gente vai começar com os de casa. Aí eu atendia os familiares, os amigos, aqueles mais próximos do meu convívio. E aí dava uma limpeza de pele, por exemplo. Fazia uma massagem. E aí o procedimento que eu mais utilizava era a limpeza de pele. E com isso eu fui me aperfeiçoando e criando coragem de fazer com os outros. Aí comecei a cobrar uma taxa menor para começar a atender outros clientes e fui me aperfeiçoando cada vez mais, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente vai descobrindo o que a gente está acertando, o que a gente precisa aperfeiçoar mais, né? E fui buscando mais conhecimento e praticar mais. E cada vez que eu ia praticando, eu ia ficando melhor naquilo que eu estava fazendo. Por isso que hoje eu estou aqui, né? Que hoje eu me sinto segura naquilo que eu posso entregar para o meu cliente. Então, para quem não me conhece, eu sou Ivoneide Ribeiro, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu sempre fui fisioterapeuta? Eu atuava em sala de aula, eu sou professora de matemática. Hoje não atuo mais. Sempre tive vontade de ser profissional da área da saúde. Porém, na minha cidade, quando eu tentei vestibular, não tinha nada na área da saúde.
E depois é que foi surgindo, né? Mas eu já estava estudando. Aí eu me especializei em matemática pura. E aí, depois disso, surgiu a fisioterapia em minha vida. Uma paixão, um amor por essa profissão que eu descobri, né? E aí eu foi um presente que o Senhor me deu, foi a fisioterapia, que é uma área encantadora, que eu sou apaixonada mesmo, assim, ó, de coração. Então eu faço com amor. Não que eu não fazia matemática com amor, sim, que tudo que a gente faz, a gente tem que colocar em primeiro lugar o amor, né? A gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. E quando eu estava lá na sala de aula, eu fazia assim com muito amor. Mas a fisioterapia foi um encantamento que realizou o meu sonho, né? Que eu tinha muita vontade de fazer, muito sonho de fazer algo na área da saúde. E Deus me deu esse presente, né? Que foi a fisioterapia. E aí, dentro da fisioterapia, eu fui descobrindo a área que eu mais me identificava. E aí, de início, eu pensava que eu ia fazer traumato-ortopédica, e aí eu me especializei em traumato-ortopédica, mas Deus tem os seus segredos, né? E aí ele falou assim, não, não é aqui que você vai estar. Ele enviou pessoas, como ele faz, né? Ele envia anjos, e aí enviou pessoas que foi me mostrando que poderia sair muito bem na área de dermatofuncional. Eu fui atuar em traumato-ortopédica, aí fui trabalhar em uma cidade próxima da minha cidade, e aí logo em seguida eu fui fazer especialização em dermatofuncional e vários cursos na área, e foi onde eu me encontrei também, né? E aí assim, quando eu comecei, logo quando eu saí da faculdade, com 6 meses mais ou menos, eu comecei a atuar em uma cidade próxima à minha. Aí eu atuava em um ambulatório e atendia os clientes que pediam para fazer a parte de limpeza de pele. O procedimento mais procurado era a limpeza de pele, e aí eu ia fazer nas residências, né? Eu atendia durante o dia no ambulatório e atendia os clientes na residência com limpeza de pele. Aí atendia nos horários que dava para ir encaixando, né? E aí, na minha casa também, eu comecei a atender em um cômodo da minha casa, na sala de estar da minha casa. Eu comprei uma maca, que antes eu não tinha maca, eu atendia sem maca, atendia no sofá. E aí eu comprei uma maca e deixei em casa, que essa maca, ela era uma maca tipo uma cadeira, então ela não podia ser carregada. Pensa aí, eu andando de ônibus com essa maca, cadeira no ônibus, não dava, né? Então eu tinha que carregar essa maca, ou eu tinha que deixar ela em casa, né? Que não tinha como eu carregar. Não dava jeito. Então ela era uma maca que só podia ser usada em casa mesmo. E aí eu atendi os clientes na residência no sofá, improvisado mesmo, bem improvisado. Que quando a gente começa, às vezes tem que ser assim, né? E aí eu fiquei nessa cidade e atendia e continuei em sala de aula. Eu ficava na cidade fazendo a parte de matemática, né? Sendo professora, lecionava matemática em uma cidade, e na outra cidade eu fazia a fisioterapia. Aí, com o tempo, em 2011, recebi mais uma graça, que foi ter o meu filhinho. E aí eu engravidei, né? Em 2011 eu engravidei, eu tive meu filho em 2012. Mas eu engravidei em 2011 e eu estava nesses trabalhos, né? Nessa correria, e aí trabalhando, estudando, e ia em uma cidade de matemática, em outra cidade de fisioterapia. Pensa aí a luta. Aí quando eu estava com mais ou menos uns 7 meses de gravidez, o médico falou que eu teria que parar um pouco, porque eu tive pré-eclâmpsia e não podia ficar dessa forma, né? Aí eu fiquei, até eu tive o meu filho, e até depois de 7 meses eu fiquei com ele. Mas aí eu voltei todo esse processo e voltei para a sala de aula, voltei para a fisioterapia e os atendimentos. Mas
você sabe, né? A criança ela precisa de atenção, precisa do carinho, ainda estava amamentando. Aí eu tive que escolher, né? Tinha que ver o que valia a pena eu continuar. Aí eu peguei, saí de sala de aula, eu acabei saindo também da parte do ambulatório da prefeitura e fiquei só atendendo em domicílio. Foi uma época difícil? Sim, não foi fácil, mas tem coisas que acontecem que a gente pensa que não é bom e na verdade é algo muito bom. Foi quando eu decidi abrir um espaço na minha casa. Eu tenho esse espaço até hoje, né? Que é esse espaço onde eu atendo. Então, eu construí fora da minha casa um espaço e eu atendo nesse espaço, é onde eu estou aqui agora. Então, e aí fui atender, atendi em domicílio, atendi em salão e foi entrando nos eixos as coisas. Eu fui comprando os materiais, os aparelhos e as coisas que precisam para um atendimento ficar melhor. E qual é a outra dica? Se hoje eu fosse começar de lá da faculdade, eu já teria tido assim um norte, sabe? Tinha colocado um norte que eu pensei assim, quando eu saísse de lá, eu ia para traumato, né? Eu estava me especializando mais em traumato. Aí os artigos que eu fazia era voltado para traumato. Os artigos, as publicações que eu fazia era voltado para traumato. Então, eu achava que era isso, né? Mas assim, para você que está começando, descubra qual é a área que você quer atuar. É dermato? Vamos fazer o quê? Focar nessa área, fazer tudo voltado para essa área. E aí, quando a gente chegar lá na frente, fica mais fácil para a gente colocar em prática os nossos sonhos, não é mesmo? E assim, a gente não pode deixar o medo nos parar e não começar. Eu digo para vocês, comece, mesmo com pouco, mesmo se você não tem um espaço, você pode criar estratégias, atender em domicílio. Quantos clientes não querem estar sendo atendido na sua própria casa, sem precisar sair do seu local para ir para um outro local, né? Então a gente tem inúmeras possibilidades de atendimento. Então o cliente, tem muito cliente que está querendo receber você para fazer um atendimento na própria casa. Aí você pode estar atendendo em domicílio, você pode atender em sua casa, você pode ir para um salão, atender em um salão, mesmo que tenha as comissões, né? Mas é uma possibilidade de você estar fazendo parcerias, né? Fazendo parcerias com academias, com salão, com inúmeros outros, né? Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria me especializando em dermato e focando nessa área. Espero que tenha ajudado vocês. E se vocês assistiram até aqui, compartilhe, comente, curta. E se tiver alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui abaixo que eu estarei respondendo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Fico muito grata e até o próximo vídeo.